Olá, pessoal. Eu me chamo Simone Marinho, sou bolsista de Cultura e Extensão da Procea, da Universidade Federal de Rondônia. Esse é o nosso programa Matinês. Hoje nós temos aqui conosco para conversarmos o professor Ederson Lauri, professor da Universidade Federal de Rondônia, da Unir em Ariquemes. Ele também coordena o LabNave, que é um laboratório de narrativas visuais. A gente vai falar um pouco disso também aqui. E hoje nós vamos conversar sobre o trabalho do professor do longa-metragem que foi produzido em 2020, professor? Sim, as imagens foram captadas em 2018, 2019 e a produção e o lançamento em 2021. Em 2020. E o longa-metragem, ele é apresentado, ele é feito pelos próprios moradores da comunidade do Vale do Guaporé, que apresenta ali, que fala sobre o festejo do Divino Espírito Santo, que acontece todos os anos na região do Vale do Guaporé. Professor, eu passo a palavra para que você dê as boas-vindas e se apresente um pouco para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Obrigado, Simone, mais uma vez, pelo carinho, pela acolhida aqui. É sempre uma alegria estar participando desses momentos que a universidade tem conseguido, apesar das nossas dificuldades impostas pela pandemia, mas tem conseguido levar adiante. E eu agradeço também à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão pela dedicação nos trabalhos. É sempre bom poder contar com o diálogo e saber que os nossos trabalhos eles têm conseguido circular, essa difusão dos trabalhos pelos campos da universidade, que já começou muito bem com os festivais Unir Arte e Cultura, e agora a gente tem outros desdobramentos, como é o caso desse evento aqui que nós estamos participando. Então, agradeço por essa acolhida e sou sempre aqui, e enquanto LabNave também, parceiro e apoiador das atividades da Pró-Reitoria, sempre à disposição de vocês. Professor, como a gente tem muitas pessoas que são apaixonadas por audiovisual aqui com a gente, eu gostaria de começar a nossa entrevista te perguntando em que momento nasce o produtor cultural de audiovisual. Se eu explicasse para a gente essa trajetória do professor até chegar no produtor de audiovisual, como que surgiu o Ederson Lauri, produtor de audiovisual? A trajetória minha sempre foi muito marcada pela fotografia. Acho que esse primeiro momento, essas possibilidades de representar as vivências, as experiências junto com as comunidades, né, que elas se iniciam em 2005 nas terras indígenas do sul do Amazonas, sempre esteve muito presente, depois se expandiu para diversos espaços do estado de Rondônia, que é um dos meus temas principais na fotografia. A fotografia, por ter esse contato posterior, né, com os outros pesquisadores, nas exposições, com os alunos na universidade ou nas comunidades, ela vai se desdobrar em várias outras demandas das comunidades, das pessoas. E o audiovisual, o documentário ou a exibição desses materiais, ele tem sido cada vez mais solicitado nos espaços acadêmicos, nas escolas, nas comunidades, e até chegar um determinado momento em que a gente percebeu que isso tinha uma força muito grande para as comunidades e uma necessidade também, de se produzir. E, bom, foi a partir desse momento, então, que a gente se dispôs, muito por uma demanda da comunidade, pela comunidade acreditar que isso poderia acontecer. Começamos a captar as imagens e aí sim, depois disso já nos deparamos com vários outros desafios, que é a parte financeira de produzir o audiovisual, porque tem um custo muito elevado, né? Então, assim, fora o custo Amazônia se deslocar nesses espaços,
Então, a gente começa a buscar, enquanto laboratório, enquanto professores da universidade, a captar recursos externos, via editais de fomento à cultura, para possibilitar a viabilização tanto dos documentários quanto dos livros de fotografia, das exposições. Então, nesse momento, na confluência dessas demandas todas, que surge, no caso mais específico da tua pergunta, o produtor audiovisual. Assim. Basicamente, dessa forma que chego nesse momento aqui de fala. Né? Você viu uma necessidade de fazer esse registro dessa festa tão tradicional que acontece há quantos anos, professor, na região? 126 anos. Senhor Divino Espírito Santo! Viva o nosso Imperador! O documentário audiovisual que nós produzimos, ele surge exatamente da comunidade, a comunidade demandando que isso fosse realizado, né? Tanto as fotografias em termos de exposição, mas tem um encantamento pelo audiovisual, né? E uma demanda muito forte desse espaço e de vários outros espaços que nós estamos sempre dialogando, só que a pandemia nos atrapalhou, né, porque tivemos que dar uma pausa, mas existem muitos espaços em Rondônia, muitas histórias e muitas pessoas que demandam por isso. Muitos alunos, né, já falando do chão da escola mesmo, que sentem, que sabem da possibilidade do audiovisual, querem contar, representar os seus espaços a partir do audiovisual, a partir da fotografia. Então, isso vem caminhando para esse novo cenário que a universidade, através da extensão, também tem começado a se despertar cada vez mais. Acho que também é um processo, a universidade entender a importância do audiovisual e entender mesmo, para além dos cursos de arte especificamente, mas de que forma o audiovisual vai contribuir com a educação, vai contribuir ali com os estudos da geografia, da história, de todas as outras áreas do conhecimento, né? Para além de só ser uma ilustração no processo, né? Então, em que medida as comunidades elas se sentem bem com esse material? Em que medida o audiovisual ele quebra aquela barreira que é muito colocada pela academia, né? De uma entrevista especificamente anotada no papel. Então, essa barreira que se tinha que quebrar, agora as comunidades elas demandam isso, elas querem receber isso. Eu vim de longe para encontrar o meu caminho, tinha um sorriso ainda valia, achei difícil a viagem. Eu queria abrir um parêntese aqui e comentar que, particularmente, o que mais me chamou a atenção no filme foi o protagonismo que você deu para os moradores da comunidade. Então, essa apresentação da festa feita pelos próprios moradores, e eles falando das experiências dos outros familiares, dos outros anos, né? Pessoas que acompanham desde criança o festejo. Mas como que foi escolher esses moradores, por exemplo? Uhum. Foi feita uma pesquisa de campo antes? Sim. Quem é o morador mais antigo? Enfim. Acho que existe uma confluência das disciplinas da universidade, que é as nossas de Fundamentos e Práticas de História e Geografia, e as disciplinas de Tecnologias Aplicadas à Educação. Então, elas vão se aproximando, eu e mais professor Hugo e professora Lara, que acreditamos nesse processo para além da sala de aula. Então, isso é sistematizado na união dessas disciplinas a partir de 2 projetos de extensão, que são as populações tradicionais do Guaporé e as festividades do Divino, e a ida desses nossos alunos das disciplinas a campo. E o que eu acho muito importante de conceber os projetos de extensão como os elementos fundamentais que irão gerar temas para a universidade. Nesse caso, para mim, é um exemplo muito claro, né?
Nós não tínhamos a pretensão de fazer o documentário, eram os registros fotográficos, o diálogo com as comunidades, uma compreensão dessa festa vinculado às disciplinas do processo de extensão. A partir do momento que a comunidade cria essa expectativa e essa demanda, aí nós ficamos 2018, 2019 com 2 turmas distintas de alunos, fazendo um trabalho de pesquisa, e aí começamos as gravações 2018 e 2019, com muito tempo de campo, muita atividade, assim, os alunos em momentos mais específicos, e eu e algumas outras pessoas com mais tempo, né? Porque é isso, não existe um recurso financeiro para manter tanta gente em campo durante um período tão longo. Mas acredito que a gente chegou a ficar mais de 45 dias em campo fazendo essas atividades entre 2018 e 2019. E essa construção do que seria parte dessas pesquisas e também do diálogo muito forte com essas pessoas que cresceram vendo a Festa do Divino, participando da Festa do Divino, interagindo com a Festa do Divino, e colhendo os frutos dessa interação entre Brasil e Bolívia, entre comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, comunidades urbanas, né, que vão tecendo esse espaço complexo que é, né, essa relação entre os diversos espaços, países e comunidades. Então, à medida que se avança com esses trabalhos, vai se compreendendo dessas pessoas a forma com que a gente deve fazer as entrevistas, quais são os sujeitos que participam mais tempo, o que isso traz para os mais novos. Então, o roteiro ele vai sempre tendo como norte uma linha do que é Romaria, porque são 1.000 quilômetros, 45 dias de festa, envolvendo diversas comunidades do Brasil e Bolívia. Mas como essas pessoas mais antigas, as mais novas, vão se relacionando com esse espaço. E isso o tempo todo vai se alterando no roteiro também, né? Por ser uma construção que leva em consideração as comunidades, né, e os tem como proponentes desse processo que a gente só tentou sistematizar, eu acredito que isso foi muito valorizado na produção do documentário, né? Às vezes eu consigo falar, outras vezes não. Tem muita coisa que às vezes ficou só para mim mesmo. Essa coisa da emoção também dos moradores que você comentou também é muito sentida quando você assiste o filme. A gente percebe o quanto é importante para eles esse festejo, o quanto isso toca o coração deles, o quanto isso é especial para eles, assim, isso o filme traz de uma forma bastante sensível e muito, muito bem apresentada, muito bem colocada. Mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o LabNave, sobre os trabalhos desenvolvidos pelo LabNave, sobre a tua experiência com fotografia, e aí eu já jogo a bola para você também já fazer o encerramento, as considerações finais, e já quero aqui finalizar a minha fala te agradecendo muitíssimo pela tua participação. O LabNave, ele é uma tentativa nossa de começar a organizar, sistematizar algo que a gente já vinha fazendo de forma muito individual, que era produzir esses materiais, subsidiar vários outros pesquisadores com as fotografias, com as imagens, com as nossas experiências, num espaço, e fazer com que esse espaço ele comece a formar outras pessoas para a produção das imagens, para os trabalhos com as imagens, né? E também facilitar a nossa captação de recursos via editais para a execução dos trabalhos que nós já estávamos fazendo, né? Então, isso tudo começa a ficar muito mais claro à medida que o LabNave nasce e a gente começa a criar uma estrutura física na universidade, né? Um espaço dedicado ao diálogo com esses alunos, com a comunidade. Então, agora a gente já começa a sentir, por exemplo, a demanda por um cineclube, a demanda por formação dos alunos da escola
das séries iniciais, do ensino médio, dos professores, que todo mundo, agora, nesses processos educacionais, tem percebido a força mesmo que as tecnologias têm para esse processo, e não se pode abrir mão disso quando nós estamos falando de reinventar a escola, reinventar a universidade com processos que permitam que os alunos se sintam parte, né? Que eles não estão alheios a isso, que a comunidade não está alheia à universidade. Então, criar um espaço em que os alunos consigam produzir seus conteúdos e que também as escolas consigam se utilizar desses conteúdos, né, para as suas dinâmicas, para os seus processos. Então, é daí que surge o LabNave, e a gente caminha agora para a produção, assim, o nosso próximo produto, enquanto LabNave, é o livro de fotografias, que é o Divino Guaporé, que vai ser publicado agora até em junho. Então, a parceria com a Marcela Bonfim e o Brito, com fotografias da década de 80, depois de 2000 e, por fim, essas 2018 e 2019, que eu acho que vai contemplar também esse outro processo assim, que a gente está fazendo, que foi um edital captado também pela Aldir Blanc, super importante para que as coisas aconteçam. Bom, no mais é isso, a gente segue no Lab trabalhando com esse processo formativo, de produção de imagens, auxiliando em vários outros processos, que agora a gente também tem projetos parceiros de extensão e de pesquisa, que precisam dessa linguagem audiovisual, que precisam dessa linguagem da fotografia, para seguir caminhando de forma mais inclusiva, né? O LabNave agora começa a dialogar com os processos de uma associação que chama AMAR, que é a produção junto com os autistas, com o processo também de Libras. Nós estamos pensando em produzir conteúdos em Libras para esses alunos que estão sendo inseridos na universidade, para que eles compreendam de que forma acessar esses espaços, quais são cada um desses espaços. Então, assim, muitas coisas que o LabNave tem tentado produzir, e que agora, com o retorno das atividades presenciais, acredito que a gente vai conseguir caminhar com um pouco mais de clareza e mais segurança, né? E, para o encerramento, eu acho que é isso, convidar quem não assistiu ainda o doc, para que assista, e nos mande os seus feedbacks também, e agradeço mais uma vez pela Pró-Reitoria, por você, Si, que é sempre uma querida, Evelyn, todas as pessoas que têm feito essa Pró-Reitoria caminhar, apesar de todas as nossas dificuldades também. É isso, agradeço pelo carinho de sempre, e seguimos aqui, somando forças para fazer uma universidade mais inclusiva, né? Mais diversificada, mais aberta, mais acolhedora para todos. Acho que é isso. Traz uma flor, vem dizendo viva, viva.